Turma, bom dia. Estamos começando mais uma aula sobre equipamentos de laboratório. Bem, pessoal, antes da gente começar a falar sobre os equipamentos utilizados no laboratório de química, a gente vai falar um pouquinho sobre normas de segurança, alguns cuidados que se tem que ter no laboratório, né, de análises químicas. Então, pessoal, o primeiro passo quando se vai entrar no laboratório de análises químicas, por exemplo, futuramente vocês vão entrar em laboratórios químicos didáticos, né? Fazer aulas práticas, né? Alguma experiência, né? Então, o primeiro passo, pessoal, é a utilização de equipamentos de proteção individual, né? Chamado de EPI, né? Então, a gente pode considerar o primeiro equipamento de proteção individual que deve ser utilizado para entrar no laboratório é o uso de jaleco, né? Também chamado de bata, né? Então, o jaleco, pessoal, ele serve para proteger, né, o indivíduo, né, contra risco de respingos de substância, né? É, queda de substância como ácidos, como bases que podem corroer, né? E afetar a pele, né? Então é importante uma proteção com o uso de jaleco, como a gente pode observar. E é importante, pessoal, que o jaleco seja comprido, tenha mangas lá, compridas também para permitir essa proteção, né? Evitar o contato de substâncias diretas com a pele humana, né? Que pode causar danos, né? Pode ocorrer a penetração de líquidos, né? Além do jaleco, pessoal, é importante, depender do que vai ser realizado, o uso de luvas. No caso, se a pessoa vai para um laboratório de química só para assistir, né, alguma aula prática, alguma informação, aí a pessoa não precisa usar luva. Agora, se a pessoa for manipular alguma substância, fazer alguma análise, aí sim tem que realizar o uso de luvas, né, para evitar é, a, respingo, né, de alguns líquidos, né, evitar substâncias corrosivas, né, e materiais infectantes, né, que pode causar alguns danos, né, então é importante a utilização de luvas, né, luvas descartáveis, né, que eu utilizo e depois são descartadas, né, para evitar qualquer tipo de contaminação. E outro equipamento de proteção individual, pessoal, é o uso de óculos, né? Que ele deve ser constituído de um material rígido e ele deve cobrir completamente toda a área dos olhos, né? Para evitar respingo, né, de produtos químicos que vá direto nos olhos, né? Causar até cegueira, né? Então é importante o uso de óculos quando for manusear, realizar, preparar, fazer análise de alguma substância química, né? Então é importante o óculos para proteção dos olhos, né? Outro material de proteção individual é a touca, né? Então ela deve ser utilizada para proteger o usuário quanto a produtos manuseados, né? E evitar o contato do cabelo com máquinas, né? Evitar a contaminação do cabelo também que ocorra, o cabelo ele entra em contato com alguma substância química, né? Que gere perigo, né? Pode ocorrer até risco de incêndios, né? Algum equipamento até sugar o cabelo, né? Na hora de acionar o equipamento, né? Então, para evitar esses riscos de contaminação também de substâncias, é importante que o cabelo esteja preso e o uso de toucas, né? Para evitar essa contaminação, né? Então, é uma prática importante. Além disso, pessoal, é importante o, o uso de um sapato, um calçado fechado, né? Quando for entrar no laboratório, não necessariamente precisa ser uma bota, mas pelo menos um calçado fechado. Evitar o uso de sapatilhas, né?
porque sapatilha não é um sapato fechado, ela é aberta na parte superior, né? E pode cair substâncias, né? Vazar, respingar, né? E causar lesões, né? Na pele. Então, importante um sapato fechado, né? O uso de calça também, pessoal, quando vai entrar no laboratório é importante estar usando uma calça, né? Não pode ser mini saia, shorts, né? Porque pode também ocorrer a respingo de substâncias, né? De soluções corrosivas, né? Se for ácido, se for uma base, né? E afetar a saúde, então é importante o uso de um vestuário apropriado, né? Calça, uso do jaleco, né? Um jaleco longo, mangas compridas para também permitir essa proteção. O uso de luvas, se for manusear alguma substância para parar, né? O uso de um óculos de proteção, né? Para evitar o contato de substâncias direto com os olhos, né? Pode causar cegueiras, né? É importante também, pessoal, o uso de toucas, né? Para evitar esse contato do cabelo, né? Que pode causar riscos de incêndios, riscos de contaminação, né? Perda de cabelo, né? Então é importante a proteção do cabelo. É importante também, pessoal, que não utilize joias, né? Qualquer bijuteria também, anéis, brincos, né? Evitar também a utilização para garantir uma proteção do usuário no laboratório. Pessoal, e aqui agora a gente vai falar de alguns cuidados que tem que se ter durante uma visita ou uma análise no laboratório. Então isso é importante, pessoal, para a aula futura, que vocês venham a ter, até na minha disciplina ou em outras disciplinas. No laboratório é importante seguir essas medidas à risca para garantir a proteção do usuário e também a proteção do laboratório. Um dos cuidados é nunca trabalhar sozinho no laboratório, né? Porque pode ocorrer acidentes, né? E se você está sozinho é mais difícil pedir socorro, né? Então é importante, sempre que estiver no laboratório, estar com mais uma pessoa, né? Para que se ocorrer algum acidente, alguma falha de percurso, tem uma pessoa que pode pedir socorro, né? Pode avisar o supervisor, né? Pode te ajudar no momento. Então é importante nunca estar sozinho no laboratório. E dentro do laboratório, pessoal, deve-se ter atitudes responsáveis e prudentes, né? Evitar pegar substâncias químicas, né? Soluções, jogar no coleguinha, fazer brincadeiras de mau gosto, né? Porque é um local sério, né, pessoal? Com muito risco de ocorrer acidentes, né? Então é importante ter atitudes responsáveis e prudentes para evitar acidentes no laboratório. Sempre utilizar avental, né, que é o jaleco, né, para proteção, segurança. Como eu disse, cabelos longos devem ser amarrados, né, com uso de toucas, né, para proteção. Uso de sapatos fechados, né, para evitar respingo, queda de soluções. E, pessoal, um fator importante também é manter sempre a calma em qualquer situação, né, porque se a pessoa começar a se estressar, isso pode afetar todo o processo. Por exemplo, a pessoa está preparando uma solução, ocorreu queda de solução, respingo no pé, é importante manter a calma para que aquela situação seja solucionada, né? Agora, se a pessoa se estressar, isso a pode afetar a resolução daquele problema, né? Chegar ao socorro mais rápido, né? Então, é importante manter a calma, né? Em qualquer tipo de situação que venha a ocorrer. Então, qualquer situação estranha que ocorrer no laboratório, deve se comunicar imediatamente ao supervisor do laboratório, né? Para que ele tome as medidas cabíveis, né? Então, é importante que o supervisor do laboratório tenha informações de tudo o que está ocorrendo. Você vai fazer uma solução, preparo de uma solução,
ocorre qualquer problema, queda da solução, ocorrer uma reação indesejável, tudo isso deve ser imediatamente comunicado ao supervisor do laboratório, para ele tomar as providências cabíveis e sempre mantendo a calma. E, pessoal, outro fator que muitas vezes ocasiona riscos e até e pode causar até afetar riscos, né, de explosões, de incêndios, né, no laboratório. É muitas vezes feita quando se faz a diluição de um ácido com uma base em água, onde, pessoal, vocês têm que gravar isso na mente de vocês, que quando se dilui um ácido ou uma base, sempre se adiciona o ácido ou a base na água e nunca ao contrário. Então, esse é um fator muito importante para evitar acidentes no laboratório, né? Evitar explosões. Então, sempre um ácido ou uma base é adicionado na água e nunca ao contrário, porque pode ocorrer riscos de incêndios, explosões, né? Então, é uma norma de segurança, né, que deve ser acatada. E sempre descartar o material utilizado, né, na preparação de soluções no laboratório, lavar as vidrarias que foram utilizadas para aquela análise, né, deixar elas limpas, colocar para secar, né, então é importante manter sempre o ambiente de trabalho limpo, né, sem risco de contaminação. Aqui, pessoal, a gente tem a instalação de alguns equipamentos de segurança, como o chuveiro de emergência, onde todo laboratório de química, de análise químicas, tem que ter esse chuveiro de emergência, né? Para se tiver alguma emergência, algum, algum acidente, né? De respingar soluções, ocorrer queda de soluções no corpo, né, do operante. Então, é necessário, como norma de segurança, que todo laboratório de análises químicas tenha a presença desse chuveiro de emergência, né, e um lava-óleos. Então, por exemplo, a pessoa está preparando uma substância com ácido sulfúrico, por exemplo, para determinar nitrogênio na folha, um exemplo, é utilizado é, ácido sulfúrico para fazer a digestão. Então, por exemplo, durante o manuseio pode ocorrer um acidente, né, do ácido sulfúrico cair na pele, né, nos olhos do operante, então deve ser imediatamente lavado, né, em água corrente, né, e comunicado também ao supervisor, né. Então, se ocorrer na pele, por exemplo, na barriga, a queda de substâncias químicas, né? Ou respingos, então imediatamente é levado a pessoa para o chuveiro de emergência, né? Para lavagem. Pode ocorrer também quando a pessoa está preparando soluções e não usa o óculos de proteção, pode ocorrer da solução respingar nos olhos, né? Então deve ser comunicado imediatamente ao supervisor do laboratório e depois deve ser imediatamente colocado para lavar em água corrente, né? Então aqui a gente tem um chuveiro elétrico, o chuveiro de emergência, e nessa parte aqui do meio tem o lava-óleos, né? Que serve para fazer limpeza e monitoramento dos olhos, né? Caso ocorra alguma contaminação, né? Algum acidente, então é feita essa lavagem. Então, como norma de segurança, todos os laboratórios têm que ter esse equipamento de segurança. Aqui, pessoal, a gente tem um exemplo de um laboratório de análises químicas, né? Onde a gente observa a presença do chuveiro de emergência, né? E aqui embaixo, nessa parte mediana, a gente vê a presença do lava-óleos, né?
Se tiver algum acidente, né, deve ser feita lavagem. E pessoal, é importante sempre que vai trabalhar, manusear no laboratório químico, sempre ler o rótulo das substâncias químicas para saber se pode trabalhar, né? Se é corrosivo, se é uma substância tóxica. Então, sempre ler o rótulo para saber as informações sobre aquele produto. Se a substância é irritante, né? Se causa alergia, se é uma substância corrosiva, inflamável, né? Que pode pegar fogo. Então, tudo isso está no rótulo. Então, é importante fazer a leitura do rótulo. Entrada restrita, né? O próprio laboratório de análise química tem área restrita, né? Então, a pessoa para entrar, ela tem que ter uma autorização, né? E é importante, pessoal, sempre ler as plaquinhas, os adesivos que tem no laboratório de química, né? Para evitar acidentes. Outros, outros pontos chaves durante o percurso, né? A passagem no laboratório. Não guardar ou ingerir qualquer tipo de alimento, né? Bebida, então é proibido, né? É, fazer um lanche no laboratório, né? Fazer uso de bebidas, então é proibido, né? Para evitar contaminações, não fumar, né? Não correr no laboratório, andar com calma, com paciência. Porque a gente vê um laboratório de análise química e a gente vê, por exemplo, a presença de alimentos, né? Sanduíche, que não pode, né? Deve ser eliminado. Presença de animais também no recinto também não pode. Ó, aqui a gente pode observar que está ocorrendo uma pingueira, né? Ó, a gente tem um balde recebendo a água, também não pode ocorrer, né? Então aqui a gente tem esse X representa o que não pode ocorrer no laboratório, né? Não pode ter animais, não pode ter pingueiras, não pode ter alimentos, não pode ter bebidas. A gente também observa que a pessoa que está no laboratório está sem o equipamento de proteção individual, né? Está sem o jaleco, está sem o óculos de proteção, sem luva, sem touca, então isso também não é admissível, né? Outros cuidados, pessoal, durante o laboratório. Não inale um reagente como forma de identificá-lo, né? Então não pode ficar cheirando a substância, os reagentes tentando reconhecê-lo no laboratório, né? Então, isso é inadmissível, né? Não se pode fazer no laboratório. Jamais pipetar qualquer reagente com a boca, né? Não, não utilize utensílios que possam provocar acidente, né? Como bijuterias, anéis. E feche todas as gavetas e portas que abrir, né? É importante manter tudo arrumado, né? Todo o controle no laboratório. E ter, pessoal, o máximo de cuidado no manuseio das vidrarias no laboratório, né, para evitar acidente. Muitas das vidrarias são de vidros, né, então tem risco de acidentes, né. E sempre, pessoal, fazer a leitura do manual de instrução, né, os rótulos também dos reagentes, né, para evitar acidentes. Acompanhamento do técnico nas operações com novos equipamentos, né? Nunca fazer sozinho, né? Então, sempre com a ajuda de técnico, pessoal, porque muitos desses equipamentos são equipamentos caros, né? Que necessita mão de obra especializada, né? Então, tem que ser feito por pessoas que têm informações, conhecimentos sobre o equipamento, né? Sobre a técnica. E sempre, pessoal, também um ponto importante é sempre verificar a voltagem do equipamento antes de ligar na rede elétrica, né? Então, sempre no laboratório tem informação, por exemplo, se a força de energia é 110, 220, então tem tudo isso identificado no laboratório, né? Para evitar colocar um equipamento na rede elétrica errada, né, diferente, né, e causar até curtos-circuitos, né, e acidentes.
Então, equipamentos com alta temperaturas, eles devem ser sinalizados, né, para evitar acidentes, né? Sempre depois do uso de equipamentos, eles devem ser desligados, limpos, né, corretamente, né? Desconectados da tomada, para evitar também acidentes, né? E sempre comunicar a pessoa responsável pelo laboratório se ocorrer algum dano ao equipamento que estiver manuseando. E pessoal, sempre no laboratório tem que ter um kit de primeiros socorros, né? Se ocorrer algum acidente, né? Como a gente viu, apresentando chuveiro emergencial e lava-óleos, né? Também quando ocorre alguma contaminação, né? Algum acidente. A presença de extintor, né? Se tiver algum incêndio, fazer esse controle. Agora, pessoal, a gente vai falar diretamente dos materiais utilizados em laboratório. Então, antes a gente viu quais são os cuidados, quais são as medidas de segurança, né? O equipamento de proteção que deve ser utilizado no laboratório, né? Para evitar riscos, né, de contaminação, acidentes. E agora a gente vai falar dos materiais que são utilizados no laboratório. Um desses materiais, pessoal, que é chamado de material permanente, é a estufa, né? Como a gente pode observar na imagem, tem diferentes tamanhos, né? Forma da estufa, tem estufas maiores que essa. Então, pessoal, a estufa ela serve para secar material. Pode ser própria vidraria do laboratório, pode ser utilizado para secar. Mas um alerta é que essas vidrarias não sejam de precisão, porque pode afetar a precisão dessas vidrarias, né? A estufa ela também pode ser utilizada para secar materiais como folha, raízes, caules também, né? Então é um equipamento bastante utilizado no laboratório, né, para fazer a secagem de produtos, né, de equipamentos também, de materiais. Outros materiais que a gente encontra no laboratório é a autoclave, né, pessoal? A gente vê tem vários tipos no mercado. Esse tipo de autoclave é bastante comum nos laboratórios, né? Então ela serve. O objetivo, pessoal, da autoclave é permitir a esterilização de material através da exposição ao calor úmido, né, sob alta pressão. Então, se a gente observar a autoclave, ela parece uma panela de pressão, né? É similar e permite essa exposição ao calor úmido, permite a esterilização, né? Ela é utilizada, por exemplo, para esterilizar vidrarias, né? Materiais que são utilizados para as análises químicas. Ela é bastante também utilizada, pessoal, principalmente aos pesquisadores que trabalham na área de fitopatologia, né, para evitar como se trabalha com doenças de plantas. É muito importante um controle rigoroso nos materiais, nos utensílios utilizados, né, é importante uma rigorosa esterilização, né, para evitar contaminação, né, e mascarar os resultados. Então é bastante utilizado a autoclave, né? O pessoal tem que ter muito cuidado, pessoal, com o uso desse equipamento. Não deixar ele passar a noite, né, ligado, pode ocorrer acidentes, né? A autoclave, pessoal, também é utilizada para esterilização de solo. Então, muitas vezes quando se trabalha em casa de vegetação, com alguma cultura que vai permanecer por muito tempo, né? Então, isso vai fazer a necessidade de utilizar solo, né, como substrato para preencher os vasos. Então, se coleta o solo, né, e se esteriliza, né, para evitar qualquer contaminação, principalmente com nematóides, né? Então,
porque o solo coletado pode estar infestado de nematóides, né, e contaminar a cultura, né? Então, para evitar isso, se faz a esterilização em autoclave, né, nesse equipamento no laboratório. Outro material muito utilizado no laboratório, pessoal, é a capela, né? Ela é utilizada quando se vai manusear substâncias tóxicas e voláteis, então utiliza esse equipamento, a capela, vocês já devem ter visto falar. Se vocês observar essa capela, ela tem um vidro de proteção, né? Onde o operador ele consegue manusear as substâncias, mas essa capela fica fechada, né? Ó, vocês veem que embaixo é, tem um suporte que permite que o operador trabalhe nessa capela, mas ela fica fechada e evita esse contato direto com as substâncias químicas, as soluções que estão dentro da capela. Essa capela, pessoal, ela é composta por um exaustor que fica aqui nessa parte de cima. Esse exaustor que retira, faz a exaustão das substâncias voláteis, né, tóxicas, elas são feitas a exaustão, né, e elas saem por fora, né, para evitar risco de intoxicação, né, pela liberação de substâncias. Então é feita essa exaustão. Então sempre que vai se manusear produtos com risco de contaminação, como um ácido, por exemplo, ácido sulfúrico, uma base de óxido de sódio, se faz com o uso, a preparação de soluções se faz com o uso dessa capela para evitar riscos, né? Contaminação. Outro material é o forno Muffler, que é um forno, pessoal, que se consegue utilizar em altas temperaturas, né? Então é a vantagem desse forno Muffler, né? Se consegue elevar as temperaturas, né, a valores extremos, né? É muito utilizado para determinação de alguns nutrientes, né? Onde se coloca o material vegetal, a folha, em um recipiente, coloca nesse forno, né, altas temperaturas, até que se consiga alcançar cinzas, né? E a partir das cinzas se faz a determinação de nutrientes. Outro equipamento é a incubadora. A característica é que é um aparelho que mantém as condições favoráveis ao crescimento e ao desenvolvimento de cultivos microbiológicos ou cultivos celulares, né, pessoal? Então, a incubadora, pessoal, ela é mais utilizada em estudos de fitopatologia, né, onde se faz a criação de organismos, de micro-organismos, né? Se quer também avaliar se, por exemplo, a semente ou algum órgão tem a presença de contaminantes, né, de patógenos, se faz o uso de incubadoras, porque essas incubadoras têm temperatura, umidade, condições controladas, né, que favorecem o desenvolvimento dos patógenos e a sua identificação. Outro equipamento utilizado é o microscópio, que é um aparelho utilizado para visualizar estruturas minúsculas, né, como células, né, então consegue observar, né, porque esse aparelho ele amplia, né, 1.200, 300 vezes, né, o tamanho original. Se vocês observarem, tem diferentes lentes, né, de aumento, de alcance, de acordo com o objetivo. Então também é um equipamento utilizado no laboratório. E temos, pessoal, as balanças, né, também é muito utilizado para pesar, né, reagentes, para preparar substâncias, né? Temos dois tipos aqui de balança, temos a balança de precisão e a balança analítica. A balança de precisão, pessoal, ela é utilizada para fazer a pesagem de produtos em geral, porque ela tem maior capacidade em pesar maiores quantidades, né? Então, por exemplo, eu quero pesar 500 gramas de um reagente, cloreto de potássio, exemplo de um reagente. Então, eu quero pesar 500 gramas.
Se eu colocar na balança analítica, ela não consegue pesar, porque ela tem uma alta exatidão. Já a balança de precisão, ela consegue pesar. Então, quando eu quero pesar produtos com maior quantidade, maior peso, então eu utilizo a balança de precisão. Agora, se eu quero pesar pequenos valores, pequenas quantidades de reagente, então eu utilizo essa balança, que é uma balança com analítica de alta exatidão. Então ela consegue pesar pequenas quantidades. Então às vezes é feito cálculo e se necessita pesar, por exemplo, 0,002 gramas. Então ela consegue pesar, ela consegue detectar pequenas quantidades. Então ela também é muito utilizada. E se vocês observar, pessoal, essa balança tem todas as laterais são protegidas, são vedadas, né? Ó. Tem um vidro aqui de proteção. Então, pessoal, esse vidro de proteção é para evitar a entrada do vento. Então, o vento pode alterar ao valor da amostra. Como é uma balança utilizada para pesar pequenas quantidades, então se o vento entrar, ele já pode interferir no peso. Então, por isso que todas as laterais são protegidas, são de vidro, para evitar a entrada do vento e evitar alteração no valor. Outros equipamentos, temos a manta e a chapa aquecedora. A manta, pessoal, é um equipamento utilizado com um balão de fundo redondo, é uma fonte de calor que possui ajuste de temperatura. Então, normalmente se utiliza um balão, né, com alguma substância, né, onde é fornecido calor, né, para fazer o aquecimento desse produto, né. Além disso, pode ser utilizada a chapa aquecedora, né, que tem como objetivo realizar o aquecimento de substâncias, né, no laboratório. Muitas vezes, algumas substâncias, pessoal, alguns reagentes, a dissolução na água é muito baixa. Então, para aumentar essa dissolução na água, então eleva-se a temperatura, né, colocada em chapas, por exemplo, aquecedora, para promover essa dissolução de reagentes. Outro equipamento é o dessecador, que ele é utilizado para guardar substâncias em baixo índice de umidade, né? Então, esse dessecador é um recipiente fechado, que tem agentes que eliminam qualquer umidade, né? E esse agente são os dessecantes, né? Que evita o excesso de umidade nesse recipiente. Então a gente tem aqui a sílica gel, né? É o dessecante que é utilizado aqui na parte inferior do recipiente, né? Que absorve toda a umidade que tenha desse recipiente. Essa sílica gel, pessoal, é a mesma que a gente às vezes compra alguma roupa e vem, né, um sachê com a presença dessa sílica gel. Então, é para absorção de umidade. Então, quando, por exemplo, eu tenho uma amostra, uma substância que eu não quero que ela absorva a umidade, né? Que ela, se ela ficar no ambiente, ela vai absorver a umidade. Então eu venho aqui e coloco nesse dessecante. Por exemplo, quando se vai determinar o teor de umidade nas sementes, é necessário colocar a semente para secar na estufa. Mas o que acontece? Depois que eu retiro essa semente da estufa, eu não posso imediatamente pesar essa amostra, porque vai ter muita variabilidade. Então, no peso. Então, o ideal é pegar essa amostra e colocar no dessecante, né, para evitar a absorção de umidade, para posteriormente, quando essa amostra esfriar, colocar a amostra de sementes para pesar. Então, quando o objetivo é evitar a absorção de umidade, se utiliza esse recipiente aqui, que é esse equipamento chamado de dessecador. Aqui temos um exemplo de vidraria, né? Porque é um equipamento feito de vidro, né? Aqui a gente temos o becker, né?
É muito utilizado, pessoal, no preparo de substâncias, né, soluções no laboratório. Eu mesmo já utilizei bastante os BEC, né, para preparar solução, para dissolver soluções, né. E, pessoal, o BEC, ele pode ser tanto de vidro como também de plástico, tem esses dois tipos. Agora tem que se ter cuidado. Se for utilizar o beck de plástico, ele não pode ser colocado em uma chapa aquecedora, né? Porque ele vai derreter. Então tem que ter esse cuidado. Temos aqui, pessoal, bastão de vidro, né? Que é utilizado para se agitar as soluções que é preparada, principalmente no beck, né? Então é preparado no beck as soluções e é utilizado esse bastão para agitar, né, para mexer, para promover a dissolução, né, de substância. Então é utilizado esse bastão, né, que ele deve ser limpo, né, para evitar a contaminação da substância química da solução preparada. E ele é de vidro também. Outra vidraria é o Elemaia. Ele é utilizado para fazer titulações, né? Vocês observam como ele tem essa parte superior mais fechada, evita derramar soluções, né? Então ele é bastante utilizado para fazer titulações no laboratório. Temos aqui o Kitasato, né? Então o Kitasato, pessoal, ele é utilizado normalmente junto com o funil, né? Esse funil de porcelana. Se vocês observar o Kitasato, ele tem essa saída aqui, né? Porque normalmente ele serve para succionar substâncias, né? Então, normalmente se coloca essa mangueira que está ligada a uma bomba de vácuo que permite a sucção, né, de substâncias, né? Então, ele é utilizado mais com esse objetivo de sucção de determinadas substâncias, né? Ou filtração de substâncias. Aqui outra imagem do Kitasato, onde a gente pode observar, pessoal, essa saída aqui, que é o que é acoplada à mangueira e é ligada à bomba de vácuo para fazer a sucção, né, a filtragem de substâncias a vácuo. Temos, pessoal, alguns exemplos de funis, né? Aqui é o funil de porcelana, né? Que a gente viu que é utilizado junto, acoplado ao Kitasato, né? Para fazer a filtragem a vácuo, né? De substâncias, né? Se vocês observar, ele tem perfurações, né? Que permite a passagem de líquidos, né? E essa sucção, essa filtragem. Temos também o funil analítico, né? Um funil de vidro, né? Serve para a transferência de líquidos. Temos aqui o almofariz e o pistilo, né? A almofariz é essa porcelana, né? E o pistilo é esse outro equipamento, né? Que se faz, é utilizado em conjunto com o objetivo de realizar trituração, pulverização de sólidos. É muito semelhante àqueles pilões que a gente tem em casa, por exemplo, que é usado principalmente para preparar alho, né? Bater o alho, então é utilizado. No caso, aqui no laboratório, ele é utilizado para triturar, pulverizar sólidos, né? Por exemplo, eu quero fazer análise de proteína. Então, para me fazer análise de proteína na folha, eu tenho que pegar o resto das folhas, colocar nesse almofariz e começar a triturar, macerar, para depois começar a fazer as análises. Então, ele é bastante utilizado no laboratório. Também posso fazer isso com raízes, folhas, caule, né? Posso estar utilizando. Temos o vidro de relógio, que ele é utilizado em análise de evaporação, né? Como recipiente para algumas pesagens também, né? Para obtenção de massa.
Ele não pode ser aquecido, então ele é um relógio de vidro, né? Ou ele é utilizado para evaporação de substâncias ou como recipiente para pesagem de reagentes. Aqui, pessoal, a gente tem a visão do pistilo, né? O equipamento de maceração, né? Sólida, de um individual. A gente vê aqui a presença do pistilo, mas ele sempre é utilizado junto com o almofariz, né? Em conjunto para maceração e trituração de materiais. Outro equipamento é a proveta graduada, que ela serve, pessoal, para medir e transferir volumes variáveis de líquido. Ela não pode ser aquecida, né? Porque ela pode dilatar e afetar na medição. Se vocês observarem, ela é chamada de proveta graduada, porque ela tem graduações, né? Ou seja, medições, né? Então, é uma vidraria muito utilizada no laboratório, né? Para medir e transferir líquidos. Só que, pessoal, tem que ter cuidado, porque a proveta, ela não é uma vidraria de alta precisão. Ou seja, eu não posso preparar uma solução química me baseando na medição apenas da proveta, porque ela não tem uma medição precisa. Ela só vai ajudar a gente a ter uma ideia do volume, mas ela não tem um volume exato. Então, pessoal, uma dica: toda vidraria de laboratório que tem várias graduações, ou seja, várias medições, como a gente está observando, ela varia de 25 até 250 ml, são vidrarias que não tem precisão, alta precisão. Então, toda vidraria que tem uma larga escala de medição, elas não são precisas. Então, para mim garantir o volume adequado, eu tenho que passar por um recipiente com maior precisão, mas ela serve para nos ajudar a medir e a transferir volumes de líquidos. Aqui temos, pessoal, o balão volumétrico, que ele possui um volume definido, né? E ele é utilizado para o preparo de soluções no laboratório. Então, pessoal, existem vários tipos de balões volumétricos, como a gente pode observar aqui, tem de vários tamanhos, tem de 25 ml, 50, 100 ml, tem também balão de 1000 ml, que é de 1 litro, enfim, tem vários tipos de balões, de acordo com o objetivo, né? Com a medição. Mais uma coisa importante, pessoal, ó, por exemplo, esse aqui é um balão de 100 ml. Mas se vocês observar a dica que eu falei, pessoal, ó, vocês estão vendo, essa marca aqui, pessoal, tá vendo? Azul é que identifica o volume de 100 ml. Então, vocês observam que no balão volumétrico eu só tenho uma única medida. Então, isso identifica que é uma vidraria de alta precisão. Agora, quando eu tenho várias medidas como aqui, então é uma vidraria de baixa precisão. Agora, no caso do balão volumétrico, é de alta precisão. Ele tem só uma medição. Então, o que normalmente é feito, pessoal? Eu quero preparar uma substância, eu quero preparar cloreto de potássio, que é um sal, um reagente. Então, o que eu faço? Eu pego um becker, quero preparar 1 litro de solução de cloreto de potássio. Então, eu pego um becker, coloco 500 ml de água, eu não posso colocar 100 ml, porque, eu não posso botar 1000 ml, 1 litro, porque eu ainda vou colocar o cloreto de potássio para fazer a dissolução, né? Para dissolver na água. Então, eu tenho que ter um volume completo de 1000 ml, de 1 litro. Aí, o que eu faço? Pego 500 ml de água, coloco num becker, depois faço a pesagem na balança analítica da quantidade correta de cloreto de potássio. Vamos considerar
50 gramas de cloreto de potássio. Então eu peso na balança analítica, depois adiciono esse cloreto de potássio no beck que já tem água. Então eu com bastão de vidro, que a gente vimos também, né, que é um equipamento, uma vidraria utilizada no laboratório, eu faço a mistura, né, eu dissolvo todo o cloreto de potássio na água. Depois que eu observar a olho nu que ocorreu a dissolução, que todo o cloreto de potássio dissolveu na água, aí o que eu vou fazer? Eu vou completar essa água até 1000 ml. Mas se vocês observar, pessoal, depois que eu completar com um beck e depois colocar em um balão volumétrico com um volume já conhecido, né, um balão volumétrico de 1000 ml, ou seja, de 1 litro, eu vou ver que essa quantidade que eu for adicionar no balão volumétrico, ela não vai chegar até o topo da identificação de 1000 ml. Por quê? Porque o Beck ele não tem alta precisão na identificação do volume adequado. Então, sempre eu tenho que utilizar uma vidraria de alta precisão para me indicar o volume correto. Então, sempre que eu utilizar um beck ou eu utilizar uma proveta para preparar uma solução, sempre depois eu tenho que colocar essa solução em um balão volumétrico para me conseguir aferir o volume correto. Se o volume ele estiver incorreto, aí eu tenho que adicionar água até a marquinha para completar o volume desejado. Então, sempre eu vou ter que utilizar o balão volumétrico com esse objetivo de preparo de soluções, de medir corretamente a solução. E pessoal, para fechar o balão volumétrico é utilizado rolhas, né? Que ela pode ser de plástico ou de vidro, né? Utilizada para vedar, fechar. Então, se a gente observar aqui, ó, todos esses balões volumétricos, eles estão fechados, né? Com essas rolhas. Depois que eu fecho, eu posso agitar, consigo manusear essa vidraria, né? Consigo dissolver melhor o reagente na água, né? Outro equipamento é a bureta, pessoal, que é um aparelho utilizado em análises volumétricas, né? Normalmente em titulações, né, é utilizada a bureta, que é um instrumento de medição e transferência rigorosa de volumes, né, de líquidos. Então, normalmente a bureta é utilizada para fazer titulações, por exemplo, na determinação do nitrogênio é feito titulações, então é utilizada a bureta. Outro equipamento são os cadinhos e cápsulas de porcelana. Aqui, pessoal, são cadinhos. A gente está vendo que é um cadinho de metal e um de vidro, mas também tem um cadinho de porcelana, que é utilizado para aquecer substâncias a seco e com grande intensidade, né? Então, por exemplo, os cadinhos, eles são utilizados, por exemplo, no forno a altas temperaturas, onde se coloca substâncias, né, materiais a elevadas temperaturas. Temos a cápsula de porcelana,